Tá todo mundo ligado. Olá, essa é uma aula muito importante dentro do estudo da matemática do ensino médio, que aborda sobre o reconhecimento de funções. É muito comum você olhar uma questão e nessa questão aparecer um gráfico no plano cartesiano e perguntar ou ter uma indicação se aquilo ali representa ou não uma função. Veja só o primeiro exemplo que nós vamos colocar aqui. Analise se o gráfico abaixo representa uma função real de domínio no intervalo de 1 até 4. Bom, qual seria o conceito básico que o aluno precisa conhecer para fazer esse reconhecimento? É necessário que dentro desse domínio, no intervalo de 1 até 4, todos os elementos estejam associados a algum valor da imagem. E uma outra coisa muito importante, além de estar associado, é necessário que cada valor do domínio tenha apenas uma imagem. Ou seja, você não pode ter um valor de x associado a 2 ou mais valores de y. Bom, e qual é o procedimento que nós adotamos para fazer esse reconhecimento? Veja esta reta vertical que nós vamos traçar aqui. Dentro daquele domínio, que é o intervalo de 1 até 4, eu tracei uma reta vertical no domínio. Essa reta interceptou o gráfico em 3 pontos. Tá? O que você pode perceber? Que o valor de x igual a 3 está associado a 3 valores de y. E isso contradiz o conceito de função. Logo, pode-se dizer o quê? Que esse gráfico não representa uma função no domínio de 1 até 4. Um segundo exemplo. O mesmo domínio, no intervalo de 1 até 4, e nós queremos identificar se esse gráfico pode ou não representar uma função. Qual é o procedimento? Se traçarmos retas verticais sobre o domínio, pode-se perceber o quê? Que todas essas retas traçadas interceptaram o gráfico e, o mais importante ainda, interceptaram o gráfico uma única vez. Isso caracteriza que esse gráfico representa uma função no domínio de 1 até 4. Um outro exemplo ainda. O intervalo agora para o domínio que foi estipulado no enunciado é o menos 1 até 4. É muito importante que isso seja percebido pelo aluno. Ele está perguntando se isso representa uma função dentro do domínio de menos 1 até 4. Isso quer dizer o quê? Que todas as retas verticais que você traçar dentro desse domínio precisam interceptar o gráfico. E importante, só podem interceptar uma única vez. Vamos traçar algumas. Primeira reta, segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente. Após esse procedimento, você pode perceber o quê? Que dentro do intervalo de menos 1 até 1, as retas verticais interceptaram o gráfico. No intervalo de 2 aberto até 4, as retas verticais interceptaram o gráfico. Porém, no intervalo entre 1 e 2, não houve intersecção. Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Que os valores entre 1 e 2, todos os valores de x nesse intervalo não estão associados ao gráfico da função. Ou seja, o valor para x igual a 1,5 não tem imagem. O valor para x igual a 1,9 não tem imagem. Isso quer dizer o quê? Que dentro do intervalo de menos 1 até 4, este gráfico não representa uma função. É só isso. A nossa aula de hoje, o objetivo era simplesmente identificar dentro do plano cartesiano se esse gráfico representa ou não uma função. Espero tê-los ajudado e logo teremos outras dicas importantes de matemática.